Fala Terra, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho o prazer de trazer minha amiga de oração, Carol, não é? Amiga de oração, para trocar uma ideia com a gente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre maternidade atípica, não é, Carol? Então se apresenta, fala um pouquinho para a galera. Como a Ana falou, né? Eu sou a Carol, tenho 30 anos, sou casada há 9 anos, tenho um filho lindo, Lorenzo, né? De 9 anos também. Lindo. Lindo ele, encantador. Sou graduada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Especial, que inclusive essa minha formação veio antes do diagnóstico de Lorenzo, né? Quando eu engravidei dele, Ana, eu estava no segundo período da faculdade. Então, assim, eu pensei em trocar e tudo, porque minha vontade mesmo era fazer psicologia. Porém, na época aqui em São Mateus não tinha psicologia. Eu falei, então vou fazer pedagogia, que era a minha segunda opção. E quando veio psicologia pra cá, eu falei assim, cara, eu já tô no segundo período, né, tô grávida. Se eu não fazer pedagogia, eu vou acabar não fazendo nada. Então, fui seguindo, né, concluí a faculdade. E no último período, eu comecei a fazer a pós, né, em Educação Especial, sem nem saber que o Lorenzo era autista. Uau! Então, assim, foi tudo um propósito, né? Hoje eu vejo tudo como um propósito, assim, que não foi nada por acaso. Por acaso. Uau! O Senhor já estava me preparando já. É isso. E como ela já deu um spoiler, nós vamos falar sobre maternidade atípica. Carol, conta um pouquinho pra gente da sua vivência como mãe atípica e o que isso significa para você hoje. Como foi receber o diagnóstico? Como foi? Ana, para mim o diagnóstico de Lorenzo não me assustou muito. Acho que devido, né, aos meus estudos e tudo, eu comecei a já observar e tudo. Só que no fundo a gente não quer acreditar. Poxa, meu filho, né? Eu pedi ao Senhor para que fosse só um atraso no desenvolvimento, que não fosse o autismo, né? Entendi. Mas quando veio o diagnóstico, assim, Ana, pra gente você receber aquele papel ali, ao mesmo tempo que te dá um conforto de que agora eu tenho um laudo, agora eu tenho uma direção, agora eu sei quais profissionais eu preciso procurar para estar nos ajudando no desenvolvimento com o Lorenzo, mas ao mesmo tempo vem aquela tristeza, sabe, de que as coisas saiam fora do eixo dos seus planos, sabe? Aquele filho que você idealizava, aqueles planos que você tinha, tudo mudou, né? Tudo segue numa coisa assim que não é mais tão palpável, sabe? Entendo. Então, é uma descoberta, sabe? É uma maternidade que é fora do comum, né? Por isso o nome atípica. Sim. E a gente não vai romantizar a maternidade aqui, sabe? Quando a Carol diz assim que vem uma maneira de pensar sobre como agir depois do laudo, mas também vem uma tristeza, a gente não vai romantizar e dizer, nossa, ela ficou triste, não. A gente sente, uma mãe sente as particularidades do seu filho, não é verdade, Carol? Sim. E hoje, ser uma mãe atípica, isso tem um significado para você? Demais, Ana. Assim, eu vejo como uma maternidade com propósito, sabe? Uau. Uma maternidade com propósito. Eu tenho a certeza que o Senhor confiou em mim, né, para cuidar de Lorenzo. Ele sabia, né, que Lorenzo teria o suporte, que Lorenzo tem paz, né. Eu não sou uma mãe solo, né? Nós temos o Júnior, né? Uns conhecem como Paulo, outros conhecem como Júnior, que assim é um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, que com certeza, né? A companhia dele, né? Esse companheirismo, essa troca, essa ajuda que ele dá, sabe? Porque, Ana, infelizmente, a realidade que nós temos é que quando a mãe recebe o diagnóstico da criança, muitos maridos vão embora, abandonam. Graças a Deus, né, o Senhor me deu um marido que é meu companheiro, que tá comigo em todos os tempos. Graças a Deus, ele é meu braço direito, sabe? Bom. E assim, ele muda todo o seu contexto de trabalho,
flexibilidade, para que a rotina se encaixe na de Lorenzo, E né? ele possa fazer parte, né? Sim. Não seja uma coisa só sua. Só minha. Isso torna a maternidade mais leve. Uau. Carol, como cristã, você acredita que a sua fé, sabe? A fé que você professa, ela também te auxilia a lidar com a demanda da sua maternidade? Porque assim, toda maternidade, sendo atípica ou não, cansa, dá trabalho, porque é outro ser humano precisando de você. Então, além das outras funções que uma mulher tem, ela também tem a de se aplicar a ser uma boa mãe, a de tentar ser uma mãe presente, de criar bem os filhos naquilo que ela acredita que é correto. E isso demanda da gente. Então, todas nós, independente de atípica ou não, cansamos, temos momentos difíceis, temos entraves com as quais a gente precisa lidar. A sua fé te auxilia nesse processo, nesses momentos? Demais, Ana. Demais. Foi na maternidade, assim, que eu tive o meu verdadeiro encontro com o Senhor. Uau! Sabe? Eu falo que foi na maternidade que o Senhor ali me atraiu para Ele, né? Foi devido à maternidade que eu consegui me abrir com quem realmente iria me entender. Porque quando a gente fala assim, faz questionamento sobre o quão difícil está sendo, as pessoas têm a tendência de interpretar que ela odeia ser mãe, ela não queria isso. E não é isso, né? E não é isso, sabe? Não é isso. Não é querendo romantizar, né? Porque não é fácil, Ana. Uma maternidade atípica não é fácil. Você muda todo seu horário, todos os seus planos em torno ali de uma criança que precisa de você, entendeu? Então, assim, os meus planos mudaram e, assim, ver o Senhor tomando conta de tudo, não me desamparando, dando um significado para tudo isso, né? É extremamente importante. Uau! Sabe? É fundamental ter ele na minha vida. Ele me entende, nele eu encontro um descanso, nele eu consigo me colocar no lugar de filha. Boa! Porque é tanta demanda como mãe, como esposa, como dona de casa, como empreendedora. E tem momentos que eu preciso relaxar. E é nele que eu encontro esse descanso. Uau! Nele eu consegui me tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor, né? Então, assim, sem ele, Ana, eu acho que eu estaria perdida. Sabe? Carol já trouxe uma senha para nós na maternidade. A gente cansa, né? A gente cansa. E a gente precisa descansar. Então, o seu descanso você encontrou em Deus? Em Deus. E esse descanso é tanto, além de espiritual, é físico e emocional também? Sim, Ana. Inclusive, eu fiz, né, terapia durante um bom tempo. A maternidade me trouxe certos gatilhos, né? E aí, logo após o diagnóstico de Lorenzo, esses gatilhos, né, me levou a um lugar de que eu não estava me reconhecendo mais, né? Eu não me reconhecia mais como mulher. Ok. Né? Carol, o que você gosta? Eu não sabia mais responder do que eu gostava. Eu não sabia mais o que eu gostava. Portanto, se aplicar a uma outra vida, sim, deixou a sua de lado. Então, assim, Ana, eu recebi o diagnóstico de depressão, de burnout também, sabe? E eu acho que se não fosse o meu filho, eu acho que eu não tinha sobrevivido, sabe? Porque eu acredito muito que o Senhor sabia o que eu precisava. Eu costumo dizer que eu preciso mais de Lorenzo do que ele de mim. Que lindo. Eu preciso mais dele do que ele de mim. Então, assim, Ana, ele foi fundamental nesse meu processo. Porque apesar de estar cansada por conta da demanda da maternidade, o filho foi o que te fez ficar viva. Sim. Apesar do diagnóstico. Apesar do diagnóstico que ele me fez. A maternidade é um paradoxo, né? A gente cansa, mas aquilo que é a maternidade é também o motivo da gente continuar vivo, né? É uma montanha-russa, Ana. Eu falo assim que a maternidade atípica é uma montanha-russa. Tem dias que tá tudo de boa, tudo tranquilo, mas tem dias que o cansaço pesa, sabe? E o que eu acho legal é que o Senhor não julga isso. Ah, com sabe? certeza não. Ele não julga o meu cansaço, os momentos assim que, sabe, te bate o desespero. Porque isso é normal, nós somos seres humanos, sabe? E foi aí que eu encontrei
que eu falo bem assim, eu tenho alguém que não me julga. Uau. Eu tenho alguém que eu posso descansar, que eu posso falar, que eu posso me abrir, sabe? Me expor, assim, completamente. Que legal isso. Você falando isso, eu fiquei pensando aqui, por que a gente procura tanta aprovação, né, no mundo, quando Deus já nos aprovou e não nos julga, né, Carol? Sim. E você disse aí que em meio à maternidade atípica com Deus, além do descanso, você usou uma palavrinha, você encontrou significado. Isso tem a ver com a ABC Criativamente? Sim. Como que surgiu a ABC Criativamente? Ela vai contar o que é isso. A ABC Criativamente, Ana, ela surgiu, inclusive, junto com uma amiga. Olha só, eu e ela fizemos faculdade juntas, né? E aí nós nos reencontramos na clínica onde que nossos filhos fazem terapia. Ela também é uma mãe atípica. Olha. Então ali nós nos encontramos e trocando ideias e tal. E aí nós vimos um ponto em comum. Nós éramos mães atípicas que precisava de uma forma ou outra estimular o seu filho, porque na escola não é difícil. É difícil, né? Eu falo que a gente não é só mãe. A gente vira advogada, a gente vira terapeuta, a gente vira psicóloga, a gente vira professora, tudo. Então, assim, eu sempre compartilhei também, né, sobre a minha rotina com o Lorenzo, sobre o avanço dele, o desenvolvimento dele nas redes sociais, que inclusive, né, ajuda outras mães. Eu sempre me coloco à disposição, né, para estar falando sobre isso. Eu não tenho um tabu para falar sobre o Lorenzo, não gosto de falar sobre certos assuntos, né, pessoais, porque cada criança é uma criança, sim, né, independente de qualquer coisa. Então, com a Gisele, né, que começou comigo, ela foi embora, né, e aí eu continuei. Ela foi procurar, né, novos tratamentos para o filho dela, e eu continuei seguindo na ABC Criativamente. Que foi gerado para começar a dar estímulos a Lorenzo. E aí foi, né, expandindo, comecei a atender clínicas, né, que acompanham essas crianças, que estimulam essas crianças, mães que precisavam, né, desse apoio para estar ajudando a criança em casa. Então, assim, eu falo, Ana, por isso que o Deus sabia de tudo o que eu precisava, né? A minha formação me ajuda demais, sabe? Não só com o Lorenzo, mas ajuda outras mães, sim, com os filhos também. E também virou seu negócio, sua empresa, não é verdade? Sim. E esse estímulo se dá por meio de papelaria. Vamos mostrar, sim, aqui. São materiais que, a princípio, você criou para auxiliar no estímulo e na alfabetização dele, sim, também, né? Eu compro isso aqui pro meu filho, o Estevão. Estevão começou a fase da alfabetização agora, e a Carol fez personalizado com o nome dele, idade dele, foto dele, ele tem do Homem-Aranha que ele gosta, e são para estímulos da criança, né? Cadê? Vamos mostrar o daqui também. Que tem, esse aqui é o que, Carol? A rotina. A rotina dele. Ah, é ele aqui no desenho, que gracinha. O nome dele. E aí ele carrega, ele sabe da rotina dele, ó. Sim. O dia de ir pra praia, o dia de passear, o momento do parquinho, o lanche, a hora de comer. E personalizado, né? Personalizado, ó. Deixa eu ver o outro. Esse daqui... Do alfabeto. Ah, esse aqui Estevão tem. Esse aqui é o do alfabeto. Olha lá. A, B, o alfabeto completo. E aí, o significado que Deus trouxe a você para estimular o seu filho se tornou o meu trabalho. O seu trabalho, a sua fonte de renda, porque uma mãe atípica que precisava estar o tempo todo com o filho, sim, e da vivência com o filho saiu a empresa. Exatamente. Uau. Assim, é um propósito, né? Eu falo assim que Deus não faz nada por um acaso. Hoje eu faço o que eu amo dentro da minha casa, cuidando do meu filho, sabe? O ateliê, a gráfica em casa? Em casa, tudo dentro de casa, tem umas máquinas tudo dentro de casa. E uma coisa assim, o cuidado do Senhor. Ana, eu planejei em janeiro do ano passado, de 2024, em janeiro eu escrevi tudo o que eu precisava de materiais para começar o meu negócio sem precisar terceirizar. E aí eu coloquei assim, até dezembro de 2024, eu vou ter todas essas máquinas. Em menos de 3 meses eu já tinha tudo. Assim, era a resposta, a confirmação do Senhor, que Ele estaria comigo nisso aí. Eu acredito muito, até pela experiência que eu tenho, a minha experiência em maternidade, né, com os meus filhos, que Deus não desampara uma mãe que quer
estar ali com seus filhos, ele não desampara. A gente só precisa continuar crendo, tendo fé, esperando, porque nem sempre a resposta dele vem na hora que a gente quer. Mas Deus não desampara uma mãe que quer estar para os filhos. Isso é muito real. Eu tenho isso na minha vivência e eu vejo você falando isso, eu acho incrível. Inclusive, gente, a empresa da Carol é online, o Instagram é @abccriativamente. Vamos deixar aqui, vai lá dar uma olhada. As mães atípicas é um suporte interessantíssimo, não só as atípicas, né? Como eu disse, eu compro por esse tempo também, é sensacional. Já dei de presente de aniversário, lembra? Uhum. É maravilhoso o trabalho da Carol. E tudo isso veio a partir da maternidade. Quando recebeu um diagnóstico, foi um susto, porque ninguém programa receber laudo quando recebe filho, na verdade. E daí Deus foi florescendo outras coisas que nem você imaginava. Sim, Ana. E sensacional. Assim, é muito legal porque a ABC Criativamente me trouxe mais conexão com outras mães, sabe? A gente troca muitas experiências. Mães que estão ainda, né, em fase de investigação, que chega até a mim, procurando. Você lida com mães, assim, que ainda estão na fase de negação? Sim. Que não falam, não querem falar, se abrir. Isso ainda existe, Carol? Existe. E eu vou te falar, tá? Muitas me procuram também em questão do esposo não aceitar, né? Não aceitar que dê a medicação, ter esse certo preconceito, né? Sim. E ali, uma cliente me até falou bem assim, cara, você podia fazer psicologia também, porque é um atendimento que vai além, sabe, de relação de cliente e vendedor, né? Vai além disso, Ana. É uma conexão, sabe? A gente troca experiência, é muito, muito bacana. E esse ajuntamento, ele acaba sendo terapêutico, né? Uma compartilhando a dor da outra e auxiliando, às vezes pela vivência que já tem, pela experiência que já tem, vai ensinando o caminho, né? Uhum. Isso é interessante. Carol, você acredita que a sua experiência, enquanto mãe atípica, fortaleceu o seu relacionamento com Deus? Demais, Ana. É porque existe o contrário também, né? Existem pessoas que, diante de algum diagnóstico, de qualquer diagnóstico, eu estou dizendo aqui, elas se distanciam do Senhor, né? Mas com você foi diferente. A sua vivência depois do laudo do Lorenzo, isso te aproximou de Deus? Demais, Ana, porque eu precisava desse descanso de filha, sabe? Eu precisava de alguém assim que eu pudesse contar, que eu pudesse descansar, né? E no Senhor eu encontrei isso. Nossa, mas você encontrou o descanso do Senhor depois de ter a demanda da maternidade. Olha que sensacional. Mulherada, talvez a gente está olhando para a nossa maternidade com a ótica errada. Sim. Talvez a maternidade é uma ótica, pode dar para mim e para você uma ótica também de descanso, se nós olharmos para o Senhor, não é verdade? Exatamente, Ana. É uma maternidade que não é fácil, né? Eu não quero jamais romantizar, não é isso o meu intuito, né? Mas o que eu quero deixar claro é que ela não precisa ser tão pesada. Tão pesada. Você não precisa carregar esse fardo sozinha, né? O Senhor pede, né, pra gente entregar o nosso fardo para Ele, né? É isso. Porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele não perdeu nada, sabe, assim, das suas mãos, tá tudo nas mãos dele. Então, para que eu vou ficar me apegada a um diagnóstico? Para que eu vou sofrer? Ana, tem mães que não conseguem ver seus filhos casados, sabe? Não tem perspectiva de vida sobre os seus filhos. Sobre o meu, não. Eu declaro sobre ele. Meu filho, você vai casar, você vai ter seus filhos, né? Você vai ter seu trabalho, Uau, né? Eu declaro linda. prosperidade sobre a sua vida, né? Eu já faço essa declaração sobre a vida dele, Ana. Nossa palavra tem esse poder, né? A palavra de uma mãe tem o poder. Então, para que eu vou ficar me isolando, pegar um diagnóstico, ficar sofrendo naquilo ali, sabe? E você adoece, Ana. Uhum. Se você ficar presa nisso, você adoece. Uhum. Então, eu encontrei um lugar, né? E que eu falei bem assim, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. Senhor, hoje tá difícil. Hoje tá difícil, me ajuda. Tem essa situação aqui, me ajuda. Me ajuda a tomar as decisões corretas, né? Sobre a vida de Lorenzo. Nos ajude, né, a ter paciência. Nos ajude a
procurar, né, as pessoas corretas que vão ajudar ele. Todo o início do ano letivo, né, eu já declaro que a pessoa que vai estar naquele ano letivo com o Lourenço é uma pessoa que vai olhar para ele com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, sabe? Que vai estar ali para ajudar ele. Então, eu entrego tudo isso, Ana. Tudo passa primeiro pelas mãos do nosso Pai. Que bom. Você falando tanto de descanso, eu me lembrei que, biblicamente, se a gente for observar, a primeira coisa que Deus santificou foi o descanso. Sim. Ele criou tudo, criou o descanso e santificou o descanso. Não foi outra coisa, outro lugar, outra situação que Deus santificou, não, foi o descanso. Então, a gente está aprendendo com o Carol aqui hoje, que talvez a sua grande demanda pode ser Deus até te empurrando, ó, vem para o meu descanso. Sensacional. E assim, por último e não menos importante, talvez agora de uma forma mais provocadora, Carol. Eu sou cristã, faço parte da Igreja de Jesus na Terra, faço parte de uma igreja local. E eu queria ouvir mesmo de você. Como é que a gente, enquanto Igreja de Jesus aqui nessa terra, a gente pode acolher as mães atípicas de uma forma mais amorosa, de uma forma mais inclusiva? Como é que eu, enquanto igreja na Terra, posso ser mais ativa em olhar para você, em olhar para as mães atípicas? Ana, que pergunta linda. Que pergunta linda. Acredito que essa deve ser a preocupação de muitas. Deveria ser a preocupação de muitas pessoas, né? Porque a mãe atípica, ela já vive num contexto social que ela se veste assim, né? De uma armadura, né? Ela já tá ali pronta para se defender, sabe? Então, quando você pergunta assim, e aí, tudo bem? Já tá assim, no automático. Ela fala, sim, tudo bem. Entendi. E às vezes você tem desse olhar assim, de sensibilidade, você perguntar, porque realmente você está, né, preocupada com aquilo. Interessante. É importante, né? Porque você tendo essa sensibilidade, você vai olhar para ela e vai falar bem assim, não tá, você quer se abrir? Tô aqui para te ouvir. Às vezes não é você vir com uma resposta pronta, às vezes ela só precisa desabafar e você só precisa ouvir, compreender sem julgamento, né? Que ali ela vai se derramar, porque às vezes, Ana, é muito solitária, sabe? É uma maternidade que muitas vezes é muito solitária, muitas que não têm, assim, uma rede de apoio, não tem pessoas, né, para contar, para desabafar. Tem muitas mães, né, que precisam de acompanhamentos psicológicos e tudo isso. E às vezes você, por ter esse olhar de sensibilidade para ela, só de você ouvi-la sem julgamento é muito importante. E em um contexto assim, a preocupação, né, da igreja de estar incluindo, né, como eu posso incluir essa criança? Né? Eu já recebi essa pergunta, né, do pastor. Carol, como que nós podemos fazer como igreja, né, para estar recebendo o Lourenço aqui, para ele se sentir à vontade, né? Porque, Ana, não é querendo excluir, né, a criança, mas é compreender que às vezes ali naquele ambiente para ela não vai ser tão prazeroso de estar ali, né? Por conta da acessibilidade, né? Auditiva, tudo isso, muitas pessoas, né? O barulho. Então, essa preocupação de como fazer para ele vir, para ele ficar tranquilo, para ele participar, né? Como comunidade, como filho ali, né? É muito importante isso. Então, assim, essa preocupação de acolher, de empatia, é muito, muito importante. Que legal. E eu fiz essa pergunta no intuito de querer dar mais. E você me respondeu com uma coisa tão mínima que é se preocupar. Se preocupa, olha pra gente. E quando você, enquanto mãe atípica, diz pra mim que eu só tenho que me preocupar, isso mexe comigo porque talvez eu esteja falhando, nós estamos falhando com o mínimo. Porque se você só quer um olhar de preocupação, talvez isso não esteja acontecendo, né? E eu não estou falando de uma forma isolada só com você, mas das mães atípicas no geral. E isso mexe comigo, porque eu estava aqui esperando uma resposta de coisas maiores que eu pudesse fazer. E você não só se preocupa. Só se preocupa, só demonstre, né, empatia, amor por aquela mãe, sem julgamento. Isso me quebra, assim, como cristã, mas também me faz entender uma experiência que eu vivi com Jesus e eu queria compartilhar isso aqui. Sim.
Você já sabe disso, mas eu quero compartilhar com quem está acompanhando a gente. Há mais ou menos 3 anos eu me posicionei como uma intercessora de mães atípicas e contra o abuso sexual infantil. Mas não porque eu simplesmente acordei querendo orar por isso. Um dia eu acordei, fui para o meu tempo com Deus e eu perguntei para ele: Jesus, o que é que está incomodando o coração do Senhor hoje? E Jesus disse para mim, na hora: vocês não oram pelas minhas filhas. E eu fiquei, uai, como assim que eu não oro? Que filha que eu não oro? E ele continuou falando comigo, ele disse: vocês não oram pelas mães atípicas. E de fato, eu nunca tinha orado até então, em toda a minha trajetória cristã, por uma mãe atípica. Nunca. E eu não tenho medo de afirmar isso. Se Jesus não tivesse falado aquilo comigo há 3 anos atrás, até hoje eu também não teria orado. Porque não é uma coisa que passa pela minha cabeça, porque não é uma coisa que está na minha vivência, porque não é uma coisa para a qual eu tinha o olhar de me preocupar. Como você disse, só se preocupa. E desde aquele dia, eu oro constantemente pelas mães atípicas, pedindo ao Senhor o renovo físico, emocional e espiritual. Pedindo ao Senhor que abra as portas financeiras para que elas possam abençoar os filhos com as terapias que precisam, porque são muitas terapias, dependendo de cada patologia, e é caro. Sim. Eu oro por isso também. E eu oro pelas mães atípicas assim, num contexto a nível de terra, do planeta Terra. Senhor, onde houver uma mãe atípica, que a bênção do Senhor, que a provisão, que o renovo do Senhor, que o olhar do Senhor esteja sobre elas. E eu me tornei mesmo uma intercessora pelas mães atípicas, mas depois de Jesus ter falado comigo que eu não orava por elas. Sabe? Então, esse podcast a gente quer encerrar também fazendo esse olhar. Como igreja de Jesus, a gente precisa se preocupar com as mães atípicas no sentido de nos darmos a elas, começando pela oração, começando pela intercessão, depois começando pela comunhão, que vai se dar pela preocupação, como você disse. Se preocupa, pergunta se está bem, dá o ombro para a mulher chorar. Não julga, porque é cansativo, a gente não vai romantizar. Mas em todas as coisas a gente vê o Senhor. E o quanto Ele cuida, zela e ama das mães atípicas, porque ele fez questão de dizer para mim: você não ora por elas. Sim. E naquela época eu ainda nem convivia com você, para dizer assim: foi a Carol que influenciou. Não, não foi. Então é maravilhoso ver esse zelo, esse cuidado de Deus pelas mães atípicas, pela maternidade no geral, porque eu acredito que Deus é o mais interessado na maternidade. Sim, Ana. A maternidade tem a ver com o plano de redenção que Deus gerou para que pudesse nos ter de novo, não é verdade? Jesus veio por meio de uma mãe, Ele é a própria redenção dos nossos pecados, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi filho de uma mulher chamada Maria. Deus usa a maternidade para nos redimir, isso é real. E Ele zela pela maternidade. Então, Carol, que bom ver você. É revigorante. Que bom que você veio. Obrigada pelo seu sim. Obrigada por ter compartilhado. As mães atípicas que estão assistindo esse episódio, Carol tá aqui. Se precisar, ela tá aqui. Troquem uma ideia, se ajudem. Eu também estou aqui. E mães se ajudando, a gente vai se ajudando. Exatamente. Deus te abençoe. Amém. Obrigada pelo convite, tá? Engraçado que nós estivemos juntas, né, orando antes do podcast acontecer, né, você abrir os seus planos do podcast, a gente já estava em oração por isso, né? Verdade. E hoje fazer parte disso aqui, estar aqui com você é um prazer, muito obrigada, né, por abrir espaço para falar sobre essa maternidade, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas mães. Amém. E que seja um canal, um instrumento de amor, sabe? De compaixão por elas, delas sentirem abraçadas e que ela possa encontrar também no Senhor, assim como eu encontrei, um descanso. Amém. Amém. Nós queremos. Muito obrigada. Tchau.